18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Juntos mais uma vez. Alô, você, hein? Até às 7, programa 18 horas no ar. Eu, você e ela. Hoje a Nathalie Moraes. Alô, Nathalie. Sou eu, Carlão. Sim. Muito boa noite pra você, pra todos os ouvintes que nos acompanham na noite desta terça-feira. Até às 7 da noite nós temos um encontro marcado aqui na 100,7 com as principais notícias do dia. E é claro, hein, querido ouvinte, sempre contando com a sua participação aqui no programa 18 horas. O nosso WhatsApp está aí mesmo pra você. 994887592. É isso mesmo, Carlão. A gente quer saber dos nossos ouvintes qual que é a opinião. Eles concordam com os assuntos ou discordam abordados aqui no 18 horas? Pois é, tem alguma coisa que você não tá gostando? Acho que a gente deve melhorar, fazer uma matéria sobre determinado assunto? Manda pra gente através do 994887592. Manda um alô pra gente e não esquece de seguir o @18horasnews nas redes sociais. É isso aí. Mix. E Nathalie, que tal aquele giro pelo trânsito em Manaus antes de mais nada? Isso, vamos saber por onde anda André Meirelles, Certo. como está o trânsito nesta terça-feira. Muito boa noite. Trânsito. Muito boa noite, Nathalie, boa noite, Carlão, e também aos nossos ouvintes, né? Um comecinho de noite agora, e para quem vai trafegar pelo trânsito aqui da capital amazonense, a gente tem as informações na Avenida Humberto Calderaro, antiga Paraíba, que segue com trânsito moderado. Tem muitos veículos na via, mas nada que cause atraso até o momento e também nenhum registro de acidentes, mas a gente está aqui pelas ruas da capital amazonense para trazer aí informações de qualquer ocorrência, como também tá o congestionamento e também o trânsito aqui pela capital amazonense. Volto com vocês. Valeu, André. Nathalie, foi legal, hein? 6:03, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora vamos com os destaques do programa 18 horas de hoje. Fumaça cobre Manaus. Prefeitura lança força-tarefa contra queimadas e alerta a população. Morte de adolescente por homofobia tem repercussão nacional e governo federal cobra providências. Ministério Público Federal aciona governo do Amazonas após denúncia de estudantes ribeirinhos sem aula no interior. E hoje, ao vivo, no programa 18 horas, o secretário Saulo Viana fala sobre o novo programa de assistência social Manaus por Você. Legal, 6:03, você está no melhor Mix do Brasil e a gente vai junto até às 7 horas da noite com os destaques do dia, esses e outros assuntos aí. Os destaques desta terça-feira, 8 de julho de 2025, no ar só pra você. Mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só, começando 18 horas de hoje com um alerta, hein? Para quem mora em Manaus, a capital amanheceu coberta por uma fumaça densa que tomou conta do céu e já virou um dos assuntos mais comentados do dia. Exatamente, Carlão. Nas redes sociais viralizaram vários vídeos mostrando realmente bairros das zonas oeste, centro-oeste e sul completamente cobertos pela neblina cinza. Eu cheguei aqui na rádio hoje, Carlão, antes das 7 da manhã. Sim. E aqui nessa região da zona centro-sul da nossa capital, a nossa rádio fica localizada no bairro do Adrianópolis, tava bem difícil, a fumaça tava bem baixa, inclusive, como a gente não via há muitos meses. E aí, junto com essa cena de fumaça, muitas pessoas também realmente começam a apresentar aqueles sintomas que a gente já conhece, né? Tosse, ardor nos olhos, irritação nas narinas, um mal-estar realmente para quem está nas ruas. Todo ano é a mesma coisa, hein? Entra ano e sai ano e a gente tem essa mesma situação se repetindo. Começa o verão amazônico, a vegetação seca e os focos de queimadas aumentam, principalmente no interior. O resultado é a fumaça trazida pelos ventos para dentro da cidade, para a capital. E o pior, sem qualquer plano do governo Wilson Lima para controlar esse cenário que, como eu já falei, Nathalie, se repete, né? Carlão, e a gente realmente não pode esquecer que Manaus já enfrenta aí um surto de viroses, né? Tem muita gente acometida aí por essas doenças respiratórias e a gente sabe que tá ficando cada vez mais difícil. A gente tá falando de fumaça num período onde o rio ainda tá enchendo e a gente achava que, não era pra estar falando disso ainda. Mas, infelizmente, os problemas climáticos, eles estão cada vez mais frequentes aqui na nossa região. A gente sabe, por conta desse clima
maluco, a gente pode dizer assim. Os hospitais realmente estão cheios e agora essa fumaça pode agravar ainda mais toda essa situação. E quem mais sofre com tudo isso, Carlão, são eles, as crianças e os idosos. E as gestantes também são bastante impactadas com essa mudança climática muito brusca que a gente vem sentindo aqui na nossa região, com casos de crises asmáticas, infecções e até mesmo quadros respiratórios mais graves. Enquanto isso, Nathalie, o estado se acomoda. A Prefeitura de Manaus resolveu agir. O estado acomodado e a Prefeitura agindo. Essa é a sequência. Lançou hoje uma nova campanha para combater as queimadas urbanas, envolvendo 10 secretarias, e o uso de drones com tecnologia e educação nas escolas é importante. E a gente torce realmente para que esse projeto possa dar certo, e quem acompanhou de tudo ali de perto nesse lançamento na manhã de hoje, está ao vivo agora, é o nosso repórter André Meirelles. André, o que foi anunciado aí nessa campanha de combate às queimadas e quais são as principais ações para tentar amenizar os efeitos dessa fumaça? No período crítico de queimadas urbanas, a Prefeitura de Manaus lançou nesta terça-feira a campanha de prevenção às queimadas no Parque Municipal do Mindu. A ação reuniu 10 órgãos municipais com foco em fiscalização, tecnologia e conscientização. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, destacou a importância da integração entre as secretarias. O número que nós vamos usar para denunciar queimadas é 153, que é o número da Guarda Municipal, que está aqui o secretário de Segurança Pública. Nós temos o trabalho, por exemplo, de limpeza, é a CEMUSP que entra com todo o seu aparato. Então, nós estamos buscando essa integração justamente para que as nossas ações integradas, elas tenham melhor efetividade. Então, dessa forma, nós queremos continuar com os baixos índices, de incêndios na cidade de Manaus. A tecnologia é um dos destaques da campanha. Um drone moderno vai ser usado para identificar focos de incêndio, como explica o secretário da Semasclima, François Matos. É um dos drones mais modernos do mundo, tem câmera termal, raio laser para determinar áreas, entre diversas outras tecnologias embarcadas, muito tempo de voo, e ele permite aproximar mais de 100 vezes o foco. E ele vai operar também para combater as queimadas, O monitoramento vai ser ininterrupto. O secretário executivo da Defesa Civil de Manaus, Lima Júnior, explica como funciona. As equipes estarão também nas ruas de Manaus, fazendo esse monitoramento 24 horas. É importante você ligar qualquer foco de incêndio para o 153, mas não podemos também deixar de informar novamente o nosso número 199 para auxiliar esse tipo de eventos também. A Prefeitura de Manaus, através da Defesa Civil, estará monitorando e também com parcerias com demais órgãos federais e estadual para que possa identificar esses focos de incêndio. Nas escolas, ações de conscientização ambiental estão sendo reforçadas. O subsecretário da CEMED, Dalmir Salazar, explica a ação. Através de vários projetos, nós temos a OCA do Conhecimento, que é a OCA Vai à Escola, é um trabalho de prevenção, com distribuição de folder, contação de histórias aos nossos alunos. Temos também um projeto dos protetores do amanhã, trazendo a consciência para todos eles, os efeitos da queimada e como podemos prevenir. A campanha está sendo liderada pela Semasclimas e conta com a participação de outras 9 secretarias municipais. André Meirelles para o 18 horas. Legal, André Meirelles, agora são 6 horas e 10 minutos. Você está no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, mesmo com o ano letivo em andamento, muitos estudantes indígenas e ribeirinhos ainda estão sem aula em várias regiões do interior do Amazonas, hein, Nathalie? É uma situação, Carlão, inaceitável, que realmente escancara aí o descaso e a falta de planejamento por parte do governo do Amazonas com a educação, principalmente naquelas comunidades que são mais afastadas. Sim, olha só, diante desse cenário, o Ministério Público Federal resolveu agir e cobrou respostas urgentes da Secretaria Estadual de Educação para entender o que já foi investigado e o que pode mudar, né? A gente chama agora a repórter Odineia Araújo. Odineia Araújo é o seguinte, realmente é revoltante ver esses alunos sem aula. E o que a gente já sabe sobre essa história? Bom,
que já se sabe de fato é que em diversas comunidades indígenas e ribeirinhas do interior do Amazonas, o ensino é precário ou não existe para centenas de estudantes. E isso não começou agora, viu? Muitos desses alunos estão há meses e até anos sem aula e tudo foi comprovado pelo Ministério Público Federal. No município de Eirunepé, por exemplo, estudantes indígenas foram aprovados mesmo com pouquíssimas ou nenhuma aula. Além disso, algumas escolas nas aldeias não têm aulas por falta de profissionais e estrutura. Mas há também relatos de salas anexas funcionando de forma precária desde 2023, com aulas que só começaram em setembro de 2024 e alunos sendo aprovados automaticamente, mesmo sem terem estudado. Por isso, o Ministério Público quer que a SEDUC, a Secretaria de Educação do Amazonas, comece as aulas imediatamente e que contrate merendeiras, motoristas e professores, principalmente das próprias comunidades. O assunto, inclusive, é um dos principais na pauta da reunião do Conselho Estadual da Educação Escolar Indígena do Amazonas, que começou hoje e vai até a quinta-feira, dia 10, aqui em Manaus. A integrante do Grupo de Trabalho em Educação Indígena, a professora Alva Rosa, diz que os educadores indígenas vão definir durante o evento pontos para uma política escolar indígena eficiente. Não adianta a gente cobrar do Estado se não tem uma política de fato. Então, nesse momento, nós estamos na construção dessa política de educação escolar indígena, entendeu? Porque não há no estado do Amazonas. Então, nós estamos nessa construção desde março, né? Após o Encontro Estadual de Educação Escolar Indígena, que aconteceu em janeiro aqui em Manaus, realizado pelo movimento indígena. Então, a gente está nessa construção. Mas enquanto os movimentos indígenas discutem uma política para a educação entre os povos, como falamos em várias localidades como Eirunepé e Carauari, o problema é grave. Alunos foram aprovados sem frequentarem as aulas, escolas seguem sem professores e o ensino médio simplesmente não existe em algumas comunidades. De acordo com o Ministério Público Federal, dizer que falta dinheiro não é desculpa para deixar essas crianças e jovens sem escola, sem transporte e sem merenda. A educação é um direito e precisa chegar a todos. A SEDUC e o governo do estado têm até o dia 15 de julho para responder sobre o cumprimento da recomendação do Ministério Público Federal. Caso contrário, o caso vai para a Justiça. Volto com vocês. Ok, Odinera, hoje agora 6h13, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Escuta essa boa notícia para quem tem filho na rede pública municipal. Olha só, a Câmara de Manaus aprovou um projeto de lei que garante passe livre no transporte urbano para alunos da educação infantil e também do ensino fundamental, infantil e fundamental. A proposta foi enviada pela Prefeitura e chega num momento importante, principalmente depois de tantos problemas com o passe estudantil do governo do estado, que foi suspenso em várias ocasiões e acabou, é claro, prejudicando muitos estudantes. Pelo texto aprovado, cada aluno da rede municipal vai ter direito a 44 passagens gratuitas todo mês. Ainda poderá comprar até 16 passagens adicionais pela metade do preço. É realmente uma boa oferta. Tudo isso para garantir que a falta de dinheiro nunca seja um motivo para faltar à aula. E quem está acompanhando esse caso já há algum tempo, desde o início, inclusive, né, Nathalie? Essa discussão você tem acompanhado. Nathalie Moraes, o que você viu, o que você tem para falar sobre essa situação do passe estudantil? Então, Carlão, notícia boa para os estudantes da rede municipal de ensino, isso porque foi encaminhado aí para a sanção do prefeito de Manaus, Davi Almeida, esse projeto de lei que assegura, né, ali que realmente protege os estudantes da rede pública municipal de ensino quando a gente fala de gratuidade no transporte público dos estudantes matriculados aqui na nossa capital do ensino municipal, né? Então, essa proposta, ela foi aprovada na Câmara Municipal nessa segunda-feira, garantindo aí de forma permanente o benefício do passe livre estudantil para nada mais, nada menos, Carlão, que mais de 212 mil alunos da rede pública de ensino vão ser beneficiadas. Aí, além de realmente representar uma política de inclusão, o passe livre ali cumpre ali o seu papel fundamental social, que realmente é garantir uma educação de qualidade para aquelas crianças
crianças e adolescentes que não têm tantas condições assim para estarem na escola. E aí, com esse benefício, realmente, pelo menos 44 passagens por mês estão garantidas. Carlão, vale a gente reforçar que esse projeto agora segue para a sanção do prefeito Davi Almeida, mas esse é um projeto de autoria dele mesmo, então sim, a gente pode dizer realmente que já está aprovado. A gente vai ouvir a fala do vereador Gilmar Nascimento, ele que é presidente da Controladoria Geral ali da CCJR da Câmara Municipal de Manaus. Ele falou um pouco mais sobre os ganhos dos estudantes quanto à aprovação desse benefício do passe livre estudantil na rede municipal de ensino. Vamos conferir o que disse o vereador. O dono da prefeitura mandou para casa, onde trabalha o fornecimento aí de 44 passes livres todo mês. Esses passes livres não são acumuláveis e se o estudante necessitar acima dessa capacidade, um artigo ainda abre possibilidade dele adquirir mais 16 passes comprando esse valor a meia passagem. Existe um gasto hoje, um aporte de aproximadamente 1.948.000, com custeio por parte da prefeitura com recursos do Tesouro. Isso por mês. E a gente tem aí, de 26 a 28, um aporte de mais de 51 milhões de reais para custear isso. Mas a gente sabe que isso é um investimento, porque a educação não é gasto, é investimento. 18 horas. É investimento, com certeza. A gente ouviu aí a fala do vereador Gilmar Nascimento e a gente realmente comemora, principalmente para aquelas famílias de baixa renda, Carlão. Essa é uma ajuda e tanto, garantindo aí a gratuidade do passe livre estudantil para os alunos da rede municipal de ensino. Sem dúvida, uma força, Nathalie. Agora 6h18, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Agora, Nathalie, também ouvintes, imagina só o que daria para fazer aí com 20 milhões de reais no bolso. Casa nova, viagem dos sonhos, vida tranquila, renda passiva, né? Sem ter que se esforçar muito. E inclusive eu aposto que quem inclusive deve estar sonhando já, né? Já deve estar com esse pensamento aí, né? Quem? E aí, Nathalie? E não é pra menos, né, Carlão? Se eu ganhasse essa bolada aí de 28 milhões de reais, eu não sei nem o que eu faria, mas a gente tá falando aí das apostas para a Mega Sena que encerraram agora há pouco, às 18 horas, né? E aí, Carlão, o sorteio de número 2.885 acontece daqui a pouquinho, a partir das 8 da noite. E será que eu posso ser a ganhadora? Eu joguei. Claro. Lá em São Paulo, inclusive, né, que vai rolar isso aí. O prêmio está acumulado em 28 milhões de reais e o resultado vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook das Loterias Caixa. Agora, realmente, Carlão, é cruzar os dedos. Estou aqui fazendo figuinha já dentro do estúdio, como dizem por aí, e ficar de olho nas dezenas. Vai que hoje é meu dia de sorte, né? E eu fico milionária, vou dar a volta por cima aí de uma vez por todas. Será? Boa sorte, Nathalie Moraes. 6h19, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Fique ligado em 100,7 até às 7 ou 18 horas está no ar para você com os destaques do dia. E acione aí o nosso WhatsApp 994887592 e participe você também do nosso programa. 18 horas. Olha só, a eleição, Nathalie, ouvintes, definiu aí o novo comando do PT do Amazonas. Escancarou aí uma nova divisão interna do partido e o vereador Zé Ricardo chegou a falar em fraude. Essa briga pode enfraquecer a sigla do Estado. Política. É isso, Nathalie Moraes. Vamos falar agora de política, começando com você, já com essa situação aí do PT que nós falamos ontem, não é isso, Nathalie? É, Carlão, mas os ânimos realmente estão ficando cada vez mais exaltados lá pelas bandas do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, a gente recebeu aí uma informação que o Zé Ricardo, o vereador José Ricardo, né, que seria ali o principal opositor do deputado Sinésio Campos, que foi reeleito como presidente do Partido dos Trabalhadores, teria ficado tão irritado
revoltado com as mensagens, com tudo que aconteceu ali internamente nesse período das eleições, que nessa segunda-feira ele teria até saído do grupo do WhatsApp do Partido dos Trabalhadores aqui no Amazonas. Pra gente ter uma ideia, Carlão, mais ou menos, né? As mensagens foram realmente em tom de sarcasmo, indignação, e ele não gostou nada disso, daquelas situações. Tiveram até figurinhas dizendo que o Partido dos Trabalhadores aqui no Amazonas passava por dias ruins para que tudo ficasse ainda pior nos próximos dias. E aí, em meio a esse fogo cruzado, veio a confirmação, né, realmente de que o vereador José Ricardo teria sido derrotado. A gente falou no 18 horas dessa segunda-feira com uma diferença de mais de 5 mil votos, né? Foi realmente, o Sinésio ganhou quase de 6, lavada, né? Ganhou de lavada. E aí, o que acontece? O Zé Ricardo começou a afirmar ali que teve algumas irregularidades nessas eleições do Partido dos Trabalhadores. Vale a gente reforçar, Carlão, que essa eleição, ela não foi municipal, ela aconteceu em todo o Amazonas. E aí o Zé Ricardo disse o seguinte, que teve algumas irregularidades em municípios como Alvarães, Benjamin Constant, Juruá, Manicoré, Maraã, Santa Isabel do Rio Negro e em São Gabriel da Cachoeira. Ele falou em fraude também, é isso? Falou em fraude, disse que teria tido compra de votos, ele fez várias denúncias, né? Isso inclusive enfraquece ou não o partido aqui, ou não, você acha que tá tudo bem? Carlão, eles não é de hoje, né? Que eles estão típico, em guerra, então o vereador, ele realmente anunciou que vai levar essa denúncia de fraude para a direção nacional do Partido dos Trabalhadores e ele busca realmente anular essas eleições. A gente não sabe realmente se ele vai conseguir ou não, mas assim, a gente viu vários grupos que se manifestaram a favor do Zé Ricardo, assim como o Sinésio é muito querido ali na região da Zona Leste, do São José, que é o reduto dele, a gente pode dizer assim. O Zé Ricardo é muito querido na Zona Sul de Manaus, como é a região aqui do Petrópolis. Inclusive teve nota de repúdio aí feita pelos moradores ali daquela região, pelos eleitores realmente do Zé Ricardo, né? E aí o Sinésio manteve o silêncio, não quis responder às acusações do José Ricardo. E aí, assim, a gente vai continuar acompanhando esses desdobramentos. Ele não se manifestou a respeito sobre as acusações, mas o que ele fez foi críticas. Inclusive, eu ouvi uma entrevista do Sinésio Campos fazendo críticas em relação à própria gestão do Zé Ricardo, que ele está estagnado na Câmara Municipal de Manaus. E basicamente foi uma crítica pesada contra Zé Ricardo, que ele não conseguiu evoluir, ele não conseguiu se apresentar como uma pessoa que poderia representar melhor o PT nesses outros cargos, por exemplo, o Zé Ricardo se apresentava como uma mudança dentro do partido, exatamente, né? mas para o próprio presidente, ele está estagnado na Câmara Municipal, ou seja, com certeza havia uma expectativa maior para que ele viesse a ocupar outras vagas, mas ele não se colocou à disposição, ou até mesmo não teve tanto prestígio assim. Lembrando que ele teve bastante votos agora nas últimas eleições, né? E só para encerrar esse assunto, Carlão, né? Foram mais de 10 mil votos e o Sinésio ganhou em pelo menos 50 dos nossos 62 municípios aqui do Amazonas. Legal, quem é o seguinte, fechou? Reeleito, né? Sim. Olha só, uma pesquisa aí falando, né, em abalado aí, né, situação abalada, o Lula também tá assim. O Atlas Intel divulgou hoje uma amostra que mais da metade dos brasileiros estão avaliando aí o governo Luiz Inácio Lula da Silva ruim ou péssimo. O que esse número diz sobre o momento político o momento atual, né, com relação ao presidente da República nessa situação, nesse cenário político que está fervilhando no Brasil e está complicado, hein, Ken? Pois é, Carlão, como a gente está falando sobre PT, né, Partido dos Trabalhadores, a gente já falou sobre o cenário aqui estadual e agora tem um cenário nacional que envolve o seu principal líder, que é aquela pessoa que realmente levanta a bandeira do partido e que tem ali o rosto, né, a representação do PT nacional, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele enfrenta, Carlão, um dos piores momentos da avaliação desde o início do mandato. A pesquisa ali que foi divulgada pelo Atlas Intel, ela foi divulgada hoje, ela mostra que mais da metade dos brasileiros, mais de 51%, consideram o governo ruim ou péssimo. Outros 41,6% eles avaliam como ótimo ou bom, enquanto 7% dizem que seria regular. A percepção negativa, ela supera ali a positiva desde dezembro do ano passado, sem sinais de recuperação muito efetiva. E a situação é ainda pior entre os brasileiros de baixa renda. Por exemplo, 57% dos que ganham até
R$2.000 desaprovam o governo. Olha só, o principal público que era antigamente do governo Lula, ele agora desaprova, chega a quase 60% o número de pessoas que não concordam com a gestão do governo Lula. Entre os evangélicos, o número também, Carlão, é ainda mais alarmante, chega a quase 78% o número de rejeição. No desempenho pessoal, o Lula também tem dificuldades, a desaprovação, ela caiu muito grande, mas ainda é maior que a aprovação. Essas comparações com o governo Bolsonaro, também ali em relação à área da segurança, imposto, responsabilidade, elas não são favoráveis. A maioria dos entrevistados avaliou que a gestão atual é bem pior do que a do governo passado. Isto é, a do ex-presidente Jair Bolsonaro. O modo brasileiro também em relação à economia, Carlão, todo mundo já sabe, né? Tá daquele jeito, a economia não está muito bem, 49% diz ali que a situação do país é muito ruim, 43% não acreditam que vai melhorar para os próximos meses, e a situação vai ficando ainda pior na visão ali dessa pesquisa, né? A insatisfação, ela também atinge o Congresso Nacional, Carlão, os parlamentares Davi Alcolumbre e Hugo Mota, eles também aparecem com uma rejeição superior a 70%. Eles que têm sido fundamentais ultimamente, estão sempre na linha de frente, decidindo as pautas que regulam o nosso país, né? Mas, segundo essa pesquisa, eles também estão com uma desaprovação muito alta, sendo superior a 70%. Ou seja, Carlão, de fato, para o governo Lula, tem que começar a pensar em um outro nome se quiser vir para as eleições de 2026, né? Só ele que tá Lula sonhando com o quarto mandato. Lula falou que por ele vai continuar até não aguentar mais. Só que o público já demonstra que não está tão assim ao lado dele não, Carlão. Beleza, Ken. Nathalie, o vereador Sargento Salazar fez uma denúncia grave contra o secretário de Segurança do Estado. Ele acusou de perseguição e ainda chamou o secretário de semideus num vídeo que circulou na internet. Detalhe aí pra gente aí essa situação de segurança do Estado, semideus. O que a gente sabe dessa história aí? Não é de hoje, né, Carlão, que a cúpula da Segurança Pública de Manaus tem entrado ali em embates com o secretário de Segurança Pública do Amazonas. Eu tô falando aí do Coronel Vinícius. E aí, nessa segunda-feira, a gente teve mais um episódio aí dessa batalha, dessa vez envolvendo o vereador Sargento Salazar, que é um fenômeno nas redes sociais, que fazendo ali denúncias diretas contra o secretário Coronel Vinícius Almeida. Então, muito duro, o Salazar acusou ali o secretário de realmente promover um tratamento desigual ao abrir alguns procedimentos administrativos contra vídeos onde ele aparecia ali fazendo várias apreensões, prisões nas redes sociais. Era a gente como se fossem os bastidores de uma operação, de uma ocorrência policial, né, Nathalie? Exato, Carlão. Muito antes dele ser parlamentar, ele já era um influencer, a gente pode dizer assim, nas redes sociais, mostrando ali os bastidores da polícia aqui no Amazonas. E aí agora, né, que ele tá afastado, exercendo ali o seu papel de vereador, o Coronel Vinícius estaria perseguindo ele e não é de hoje. E aí ele resolveu hablar sobre essa situação nas redes sociais. Nathalie, muito também, desculpa te interromper, muito também porque esse mesmo critério que, segundo o Salazar, afastou ele no período que ele era da Polícia Militar, de expor ali as pessoas presas, mesmo que com aquela parte um pouco mais embaçada, da mesma forma agora, segundo as informações de Sargento Salazar, o secretário ele está utilizando esses mesmos artifícios que tinham levado ele a ficar de escanteio ali na PM, né, Nathalie? É exatamente isso que a gente vai mostrar agora. Eu separei um trechinho desse vídeo que o vereador apresentou nas redes sociais, trazendo aí essa denúncia. Para quem nos acompanha através das redes sociais, além do rádio, vai conseguir conferir também as imagens que foram apresentadas pelo vereador Sargento Salazar sobre essa denúncia contra o secretário de Segurança Pública aqui do Amazonas. Vamos conferir um trecho. Secretário de Segurança, mais conhecido como Semideus. Na época que eu estava na polícia, sob o seu comando, o mesmo abriu vários procedimentos administrativos contra mim por conta de vídeos, alegando abuso de autoridade. Pessoal, assistam o vídeo que foi imputado a mim o abuso de autoridade. Denúncia de tráfico entorpecido aqui no Vale do Sinai. Vocês viram que eu embacei o corpo do preso todo, não apareceu nem a unha. Agora olha o vídeo desse hipócrita. Além de postar o
nome completo do preso, o CPF do preso, na rede social dele, pessoal, tá completo. Aqui na minha eu tive que embaçar para não cometer o mesmo crime que ele cometeu, expondo o preso, o CPF e o nome completo do preso. Esse me Deus, coloca lá o endereço dele aí, meu considerado. É muita cara de pau mesmo. Se fosse pracinha, já tava preso. 18 horas. Como eu costumo falar, viu, Carlão? A gente acompanhou aí um trecho do vídeo do vereador Sargento Salazar, que viralizou nesta segunda-feira, denunciando aí o coronel Vinícius Almeida, ele que é secretário de Segurança Pública aqui do Amazonas. E aí, para tentar equilibrar esse jogo de denúncias, a gente pode dizer assim, o vereador solicitou ao comandante-geral da Polícia Militar, eu tô falando aí do coronel Klinger Paiva, a abertura de um inquérito para investigar a conduta do secretário coronel Vinícius, que segundo o vereador, da mesma forma que abriram um procedimento contra ele afirma que tem que abrir contra o secretário também, já que ele também vem fazendo esse papel de influencer aí nas redes sociais, mostrando sem embaçar claramente a imagem ali das pessoas que seriam suspeitas até então, Carlão. Beleza, olha só, essa vem de Ipixuna, hein? É uma polêmica. Uma empresa de colchões foi contratada para gerenciar a saúde do município. Vê bem, empresa de colchões, com um contrato aí de mais de R$1,5 milhão. Qual foi a justificativa? Não sei nem se tem como ter uma justificativa. Inclusive, ela é uma prefeita, né, para esse acordo aí que virou, inclusive, piadas nas redes sociais, memes aí por todos os lados, direto de Ipixuna, Ken. Então, Carlão, olha só, pelo menos ali a gente espera que as marcas desta unidade de saúde lá no município de Ipixuna sejam excelentes, né? Porque as que tem em muitos hospitais são aqueles colchonetes bem fininhos, né, Nathalie? Eu não sei nem o que dizer, Kennedson, porque depois que a gente comprou respirador em uma loja de vinho, nada mais me surpreende aqui no Amazonas. Olha só, viu? E ela, inclusive, ela foi considerada bem a aptidão para poder exercer esse daí de forma muito espetacular, Carlão. O município de Ipixuna, lá no interior do Amazonas, ele virou exatamente esse centro de denúncias graves de mau uso do dinheiro público, sob comando da prefeitura de prefeita Paula Augusta, um contrato de mais de R$1,6 milhões que está sendo investigado agora pelo Ministério Público por suspeitas de irregularidades na área da saúde. O motivo chama muita atenção. A empresa de colchões, ela foi considerada muito apta para poder exercer essa atividade comercial, é a S Comercial LTDA, ela que tem sede aqui em Manaus, ela não tem nenhum histórico na área da saúde, mas ela foi considerada apta para poder fazer exames e também atender pacientes lá no município de Ipixuna. No papel, a empresa ela atua com cama, mesa e banho. Mas ela ali no Quiná, ela também oferece serviço de gráfica, loja de roupa, cosméticos e até prótese. O que chama a atenção é que a empresa, ela faz tudo menos saúde. Ela não tem no Quiná nenhuma informação a respeito sobre essas atividades, Carlão. Além dela, também uma microempresa, ela foi contratada sem cumprir as exigências legais para operar um contrato de grande porte, Carlão. O Ministério Público, ele avalia se houve um direcionamento ou até mesmo um favorecimento. Enquanto isso, os moradores de Ipixuna, Carlão, eles continuam sem exames, sem médicos e também sem uma estrutura nas unidades de saúde lá do município, infelizmente. Legal, Ken Paz e Nathalie Moraes fechando o nosso giro político aqui no programa 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. Olha, hoje a gente está recebendo um convidado que está à frente de um novo momento na assistência social de Manaus. Secretário municipal da SEMASC, Saulo Viana. Seja muito bem-vindo ao 18 horas. Boa noite. Secretário, muito boa noite para o senhor. A gente já começa tentando entender, porque a gente começou o programa anunciando a entrevista, falando do programa Manaus por Você, que foi lançado aí realmente com muita expectativa e envolve aí uma série de ações sociais. Para quem está na escuta agora do programa 18 horas, como é que o senhor resume o objetivo dessa nova fase da política social aqui em Manaus e conta pra gente o que é esse projeto? Vamos lá. Primeiramente, boa noite. Obrigado pela oportunidade de poder vir aqui na Mix para poder falar um pouco desse projeto que eu considero um projeto pioneiro e revolucionário para a assistência social da cidade de Manaus. Por quê? Porque nós fizemos um planejamento em cima do público que a SEMASC atende, que esse público ele está todo dentro do CadÚnico, e é importante poder explicar para vocês. De acordo com o último censo
feito no ano de 2022, Manaus tem em torno de 2.064.000 habitantes. Esse número, inclusive, é controverso, que a gente acredita que tenha muito mais, né? Só que dentro do CadÚnico, e o que é o CadÚnico? O CadÚnico é a porta de entrada para que as pessoas possam ter acesso aos programas de benefícios sociais, tanto do governo federal, estadual e municipal. Nós temos com o número de maio de 2025, agora recente, 1.131.000 pessoas que estão dentro do CadÚnico. Pessoas que, de alguma forma, têm algum tipo de benefício social. Né? Então, assim, olhando esses números, nós usamos como uma bússola para poder fazer um planejamento e desenvolver o programa Manaus por Você, que a gente vai atender a todas as políticas públicas que a Secretaria da Assistência Social da nossa cidade desenvolve. Desde mulher, criança, adolescente, idoso, PCD, enfim, são várias políticas públicas que a gente trabalha, e dentro disso nós desenvolvemos alguns projetos. Eu posso citar aqui, por exemplo, e aí são vários, eu vou citar aqui os principais. O Mãe Manauara, que é um programa que vai atender mulheres vulneráveis que estão próximos de ter os seus bebês e que infelizmente hoje passam por situações difíceis sem ter aquele primeiro apoio, aquele primeira ajuda. Aquela assistência necessária, aquela assistência necessária para o nascimento do seu filho. Nós temos o programa que hoje ele é conhecido como Leite do Meu Filho. O que é o Leite do Meu Filho? O Leite do Meu Filho é um projeto da Prefeitura de Manaus que combate a desnutrição infantil. Né? Só que hoje o programa Leite do Meu Filho funciona dentro da Secretaria de Saúde e as pessoas, os beneficiários, eles fazem a retirada em 2 pontos específicos. A partir de agora, esse programa já está em transição, ele passará para a Secretaria da Assistência Social e ele vai se chamar Leite em Casa. Por que Leite em Casa? Porque nós vamos fazer a entrega na porta dos beneficiários com uma parceria com os Correios. Olha que legal, né? Muita gente não tinha esse dinheiro para fazer esse deslocamento, então esse trabalho é necessário. Desse ponto que, por algumas vezes, os beneficiários, por incrível que pareça, às vezes as pessoas têm dificuldade de ter uma passagem de ônibus para ir lá retirar, né, por conta realmente da necessidade. Né? Então, assim, a partir de agora a gente vai fazer a entrega do Leite em Casa na porta dos nossos beneficiados. Nós temos o programa do Passa Fácil Social, que inclusive é um programa pioneiro do Brasil, a primeira cidade do Brasil que vai ter uma tarifa diferenciada para as pessoas que estão dentro do CadÚnico. A população que está dentro dessa faixa vai poder tirar no IMM1 uma carteira do Passa Fácil Social e ela vai pagar uma tarifa do transporte coletivo diferenciado no valor de R$ 4,50. E um outro projeto que para mim eu não gosto de falar o principal, mas particularmente um que eu gosto muito, que é o projeto Prosperar Manaus. O que é esse projeto? Dentro desse 1.131.000 pessoas que estão no CadÚnico, nós temos crianças e adolescentes, e nós temos também idosos que já estão no BPC ou aposentados. Mas no meio disso nós temos o que a gente chama de PEA, Pessoa Economicamente Ativa. São pessoas que ainda estão na idade de trabalho, por algum motivo estão desempregadas, estão desatualizadas no mercado de trabalho, ou que são autônomas, que a gente vai desenvolver um programa que é o Prosperar, para que a gente possa qualificar essa mão de obra, para que a gente possa inclusive levar a questão da formação profissional e também dos empreendedores, para que a gente possa dar apoio para que essas pessoas possam ter uma renda e assim melhorar o que hoje eles ganham, que são apenas benefícios. É o que eu chamo de porta de saída, para que as pessoas não fiquem apenas dependentes de auxílio, de programa social, para que ela possa, através do seu próprio trabalho, caminhar sozinha e melhorar a condição da sua vida e a vida da sua família. Secretária, justamente sobre isso que eu gostaria de perguntar para o senhor e falar sobre isso daí, porque tem muita gente que realmente depende do serviço do CRAS, do Bolsa Família e dos programas de segurança alimentar. Agora, eu queria que o senhor falasse com relação a isso, qual é o impacto real dessas ações nessas comunidades e o que traz de realmente de positivo nesse processo todo? Carlão, o que a gente busca fazer com o programa Manaus por Você, primeiro, é ampliar a nossa rede de proteção da assistência social. É poder fazer com que a prefeitura esteja próximo das pessoas e que possa ajudar os vulneráveis na nossa cidade. Consequentemente, a gente também, dentro desse programa, a gente vai também levar a oportunidade que muitas dessas pessoas querem e precisam, que às vezes não conseguem. Que é, como eu estou te falando,
de poder fazer com que, por exemplo, uma pessoa que está hoje recebendo um Bolsa Família, que quer trabalhar, mas que não consegue, porque não tem, por exemplo, uma formação profissional, ou está desatualizado, e aí a gente tem feito um link com a indústria e comércio e serviço, tem muitas empresas que querem contratar, porém não encontram mão de obra qualificada para preencher fazendo a ponte. Aquela vaga. Então a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo a ponte, né? Qualificando dentro da necessidade. Aí eu posso falar aqui, por exemplo, na sexta-feira, no dia 4, no dia do lançamento do programa, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, esteve em Manaus. E eu levei ele até a aula inaugural do primeiro projeto desenvolvido em parceria do Prosperar Manaus, que foi com o Porto de Batão. O Porto de Batão tem uma necessidade de fazer contratação de conferente de pátio. E aí ele não tem essa mão de obra qualificada e eles têm uma escola. O que nós fizemos? Uma parceria. Nós, dentro do CadÚnico, pegamos o perfil de pessoas de que eles precisam e essas pessoas começaram a fazer esse treinamento, o treinamento de 2 semanas. Os melhores da turma já vão ser encaminhados diretamente para o mercado de trabalho, já vão assinar a sua carteira de trabalho. Então, o nosso intuito também de pegar essas pessoas, de poder fazer o acolhimento, mas também fazer a sua transformação, encaminhando elas para que elas possam evoluir. Aquela frase batida, condição, né? Ensinando a pescar, né? E não agora, secretário, o senhor mencionou a respeito sobre esse público um pouco mais idoso, que ainda tem condições de trabalhar, secretário, só que em alguns momentos eles não conseguem mais voltar ao mercado de trabalho por conta exatamente da idade. Existe um planejamento também da própria secretaria para poder colocar de fato essas pessoas de volta ao mercado de trabalho, porque elas ainda têm força, elas têm vontade, só que não tem às vezes oportunidade. Pois é, eu vou te falar aqui um relato que eu ouvi que isso me marcou muito. Nesse dia dessa aula inaugural, teve um cidadão que veio falar comigo, que foi um dos selecionados. Ele falou: deputado, eu tenho 57 anos, eu não conseguia mais vaga de emprego porque eu estou muito velho para trabalhar, mas eu também fui atrás da minha aposentadoria e ainda não poderia me aposentar porque eu ainda não tenho idade de me aposentar. Ou seja, o mercado de trabalho diz que eu não tenho idade para trabalhar e o INSS diz que eu ainda não tenho idade de me aposentar. Eu vou fazer o quê? Então, o que a gente está fazendo? Buscando, fazendo esse link entre a necessidade que nós temos no mercado de trabalho para que a gente possa melhorar e qualificar essa mão de obra, para que a gente possa dar oportunidade de pessoas como esse senhor, que tem 57 anos, mas que ainda pode e quer trabalhar, para que ele saia dessa dependência de ter apenas um programa social, um projeto social para poder viver e sustentar sua família. Secretário, recentemente a gente acompanhou a entrega de veículos, lanchas, realmente para ajudar aquelas... A gente fala muitas vezes de comunidades mais afastadas, por exemplo, aquela região ali do Tupé. É Manaus ainda, e a gente sabe que existem muitos ribeirinhos realmente que precisam de ajuda. A gente está agora passando por esse processo de cheia. Como é que a secretaria tem atuado e como é que chega a ajuda para essas pessoas? Sim, então, sobre esse ponto aí eu quero aqui fazer justiça e agradecer. Primeiramente ao senador Eduardo Braga e segundo ao senador Omar Aziz. Nesse dia do lançamento do programa, nós fizemos entregas que foram muito importantes para a nossa assistência social. Foram emendas do senador Eduardo, que nos possibilitou fazer a aquisição de 17 vans e de 2 veículos, e também emenda do senador Omar, que nos possibilitou fazer a aquisição de lanchas. Para quê? Primeiro, as vans vão auxiliar os CRAs a poder fazer o chamado busca ativa. O que é o busca ativa? Nós temos dentro do CadÚnico uma exigência de que de 2 em 2 anos as pessoas têm que fazer a atualização cadastral. Se ela não fizer a atualização cadastral, ela deixa de receber o benefício. Ele fica bloqueado até uma hora que a pessoa vai e perde. E aí, às vezes, as pessoas, por falta de informação ou por falta de condição mesmo de poder ir até um CRAS para poder fazer a atualização cadastral, ela perde, ela fica pelo momento ali bloqueado de receber o seu benefício. Nós temos em Manaus hoje em torno de 50 mil pessoas que estão com o seu BPC ou o seu Bolsa Família bloqueado. Nós vamos fortalecer o busca ativa. Até a casa fazer aquele trabalho pessoas, de formiguinha mesmo, né, secretário? De bater de porta em porta. Até a casa dessas pessoas através de um planejamento para que a gente possa fazer a atualização cadastral para que essa pessoa volte a receber o seu benefício. E nós vamos estender
essa ação também para a zona rural da cidade de Manaus. Boa. Tanto as comunidades ribeirinhas, como também as comunidades que a gente chega através da estrada. A gente tem muitas pessoas nessas localidades que, primeiro, não são cadastradas no Cade Único e não recebem nenhum tipo de benefício que se enquadra, como, por exemplo, além do Bolsa Família, principalmente os idosos no BPC, inclusive pessoas que possam também ter a sua aposentadoria rural, que isso ajuda, primeiro, para você poder, essa pessoa poder se manter, né, manter ali para que ela tenha uma condição de existir, ela e a sua família, e segundo, que isso também é importante para que a gente possa movimentar a economia, porque eu vou falar também em números aqui. No ano de 2024, no ano passado, só de Bolsa Família e BPC foram injetados na economia da cidade de Manaus, só apenas na cidade de Manaus, 3.650 bilhões de reais desses benefícios. Isso ajuda muito a economia, porque esse cidadão, ele não guarda dinheiro. Esse cidadão é dinheiro na veia. Ele recebe e ele automaticamente vai para o mercado, vai consumir serviços, e isso é importante para o movimento da economia, porque isso também gera emprego, gera renda, é uma cadeia sucessiva da atividade econômica. Muito bem. Secretário, o senhor falou aí, né, no senador Eduardo Braga, senador Omar Aziz, em alguns benefícios federais. Então dá para a gente perceber que esse programa está sendo construído com várias parcerias, né? Inclusive o governo federal. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, como essa união de esforço está fortalecendo aí a nossa rede aqui na capital, e dá uma geral aí para a gente encerrar a entrevista, por favor. Como você falou, Carlão, hoje como deputado federal licenciado, mais à frente da secretaria, eu tenho buscado para que a gente, parcerias para que a gente possa desenvolver programas como esse que foi lançado, e esses programas que foram anunciados, a gente vai conseguir realizar através de emendas parlamentares do meu mandato como deputado federal, do mandato do senador Omar e do senador Eduardo Braga, e claro, também com recursos próprios da prefeitura, para que a gente possa fazer essa união de esforços para que a gente possa beneficiar essas pessoas que tanto precisa do nosso apoio. E aí a gente tem o fortalecimento de outros programas que já existiam na secretaria, mas que também são muito importantes e ajudam muito a nossa população, como por exemplo o Prato do Povo. O Prato do Povo são os restaurantes populares, são 12 na cidade de Manaus. Cada restaurante desse serve 1.000 refeições diárias para a população vulnerável, que inclusive dentro dos restaurantes a gente consegue fazer também atendimento, tanto de cadastramento como de atualização de Cade Único. E nós atingimos no mês de maio uma marca expressiva, que foram de 3 milhões de refeições servidas desde o início desse programa, lá no final de 2023, que ajuda a tirar muitas pessoas da fome, pessoas que infelizmente não têm. E é uma refeição de excelência, né, secretário? Exatamente. Eu mesma já tive num desses restaurantes e eu fiquei surpresa. Eu particularmente, eu faço uma coisa. Sempre que a gente, né, eu tenho a minha atividade na secretaria, sempre estou em Brasília, tenho também às vezes as minhas viagens no interior, que também é importante, mas assim, eu tiro sempre um tempo da minha semana para poder ir almoçar em um Prato do Povo, sem avisar ninguém, para poder ver a qualidade da comida, para poder inclusive fazer com que isso seja uma refeição de qualidade para as pessoas que necessitam. Então assim, isso é um trabalho feito na assistência social, que ajuda muitas pessoas. E um outro trabalho que eu sou muito cobrado referente a isso. Inclusive, o prefeito também e sempre que recebe algum tipo de cobrança me passa, que é a atuação que nós fazemos através da SEMASC, e não é apenas a SEMASC, também o fundo, a própria Guarda Municipal, para que a gente possa atuar na questão das pessoas em situação de rua, né? A gente tem alguns pontos específicos na cidade de Manaus que a gente tem uma concentração. Por exemplo, nós fizemos uma atuação na Avenida Brasil, ali na Compensa. A gente fez primeiro um levantamento das pessoas ali, a gente fez uma ação para poder fazer a retirada de forma organizada e ordeira dessas pessoas, e hoje aquela área ali, se você passar hoje lá na Avenida Brasil, você não vai mais encontrar morador de rua. Por quê? Porque nós tiramos aquelas pessoas, nós encaminhamos quem quis ir para os nossos centros de acolhimento, quem quis fazer tratamento da dependência química em parceria com a Fazenda da Esperança, as pessoas foram encaminhadas, outros não quiseram atendimento, mas a Guarda Municipal tem feito ronda diariamente lá e ninguém mais voltou, e a gente tem se organizado para poder fazer isso, por exemplo, no centro de Manaus, onde tem uma grande concentração. E nós temos um centro de acolhimento que é o Centro Pop, que é onde atende pessoas em situação de rua durante o dia, para onde essas pessoas elas tomam banho, elas passam por serviço de saúde, enfim, e a gente vai levar o Centro Pop, que hoje funciona no bairro da cidade de Manaus, lá para o centro da cidade, para que a gente possa fazer uma atuação ali naquela área
principalmente na Praça dos Remédios, onde tem uma concentração de pessoas em situação de rua. Ou seja, isso é um problema que existe na cidade de Manaus, que nós estamos atentos, nós estamos trabalhando, organizados, planejados, para que a gente possa cada vez mais atuar e diminuir essa população. E principalmente, não é apenas tirar por tirar a pessoa, é tirar e ter para onde mandar, ter o como fazer e como ajudar essa pessoa para que ela saia dessa situação. Muito bem, secretário. É isso aí. Conversamos com o secretário municipal da SEMASC, que é o Saulo Viana. Boa noite e obrigado pela sua presença aqui no 18 Horas, secretário. Muito obrigado pela oportunidade de poder trazer informação de qualidade para o público da Mix e a gente está sempre à disposição. Boa noite. Nós também estamos aqui sempre à sua disposição. Agora são 6 horas e 50 minutos. Se você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos dar aquele giro, né? Vamos conferir o trânsito, Nathalie. É isso, Carlão. Vamos saber por onde anda André Meirelles. Trânsito complicado ou tá tranquilo nesta terça-feira, André Meirelles? Conta pra gente. Trânsito. Muito boa noite mais uma vez para você, Nathalie. Muito boa noite, Carlão. Você que nos acompanha aqui na 100.7. Vamos falar do trânsito também pela Avenida Torquato Tapajós, no sentido centro-bairro, próximo ao Hospital Delfina Aziz. O trânsito segue com excelente fluidez, né? Então também uma ótima notícia para quem precisa trafegar por esse local aqui, vai acessar também a barreira, pode encontrar o trânsito com boa fluidez aqui pelo local. Agora a gente vai aproveitar a oportunidade, Nathalie, Carlão, para falar que amanhã tem um lançamento oficial para anunciar aí quais são essas atrações do Som Manaus Passo a Passo 2025, que é o maior festival de artes integradas do norte do país. E a gente vai estar por lá, vai ser no Pier Turístico ali, Manaus 355, aqui no centro da cidade. É um evento que vai ser organizado aí pela Manaus Cult, vai ocorrer nos dias 5 e 7 de setembro no Centro Histórico, aquele Som Manaus Passo a Passo que tem todo ano. Amanhã a gente vai trazer as informações completas aqui de todas as atrações confirmadas, hein? Estão ansiosos também? Eu tô, André, eu tô na expectativa aí quem vai ser a atração internacional do Som Manaus Passo a Passo 2025. Tem alguma aposta? Acho que ele já perdeu a gente já perdeu a conexão com o André. 6h50, você no melhor Mix do Brasil. Valeu, André Meirelles, e mais um giro no trânsito. 18 horas. E agora nós vamos de tempo e temperatura, em previsão do tempo, e é com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Nathalie, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 Horas. Hoje tivemos um dia de sol forte e algumas nuvens no céu para deixar a temperatura mais amena. À noite, o céu deve permanecer claro e estrelado, com baixa chance de chuva para a noite dessa terça-feira. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 9 de julho, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, amanhã Manaus vai acordar com um céu levemente encoberto por nuvens. Mas no decorrer do dia, o sol vai ganhando espaço e a temperatura aumenta. Há uma leve chance também de chuvisco no finalzinho da tarde. E à noite, a temperatura fica mais agradável e a chance de chuva isolada aumenta, mas de forma leve e passageira. O resumo do termômetro de quarta. A temperatura varia entre mínima de 24 e máxima de 32 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 64 a 93%. Legal, Vanessa Lima, boa noite pra você. Agora 6h53, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein, pessoal, o IBAMA flagra abertura de ramais e desmatamento na BR-319. Durante a fiscalização, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente também apreendeu equipamentos deixados pelos criminosos, Nathalie. Foram apreendidos, Carlão, aí pelo IBAMA, tratores, geradores que acabaram realmente sendo destruídos pelos agentes do IBAMA logo após essa apreensão. A gente vai agora aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. Odineia, nessa situação a gente sabe, não dá para baixar a guarda, né? Não dá mesmo, viu? Por isso, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente apertou o cerco contra o desmatamento no Amazonas. E dessa vez, a fiscalização foi intensa ao longo da BR-319, estrada que corta a floresta e liga o Amazonas à Rondônia. De acordo com o IBAMA, a BR-319 tem sido porta de entrada para crimes ambientais. Os agentes encontraram ramais abertos ilegalmente e barraram a extração clandestina de madeira. De acordo com o superintendente
superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo, o flagrante é resultado de reforço nas fiscalizações. Na última ação, os fiscais encontraram no meio da floresta tratores e geradores utilizados pelos criminosos para destruir a vegetação. O IBAMA iniciou uma série de atividades relacionadas ao monitoramento da abertura de ramais ilegais no entorno da BR-319. Nós realizamos uma primeira operação onde detectamos diversos ramais nas proximidades da Vila Realidade, no eixo sul da BR, e onde foram destruídos um trator e demais maquinários envolvidos na infração. Essa demanda ela é uma exigência do Ministério Público Federal, juntada a uma denúncia do DENIT, que tem observado uma série de ramais ilegais sendo reabertos ou iniciados no entorno da BR-319. O trator era usado para abrir caminhos no meio da mata, tudo sem licença, sem autorização e com muito impacto na natureza. Os geradores de energia mantinham as atividades criminosas funcionando dia e noite. Essa ação faz parte de uma estratégia maior para proteger a Amazônia. Segundo o superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo, o trabalho precisa ser firme para conter o avanço do desmatamento e garantir que o desenvolvimento da região respeite a lei e o meio ambiente. Esses ramais, eles podem ter como consequência a abertura de diversas áreas de desmatamento e áreas de exploração ilegal de madeira. Então a gente tem feito um trabalho preventivo de atuação sobre o início desse trabalho de abertura de ramais, mas também o monitoramento constante para acompanhar os locais onde iniciou-se esse trabalho de abertura de ramais, para poder nós planejarmos ações diretas sobre esse impacto, que é o impacto que pode levar à abertura de grandes áreas de desmatamento no entorno da BR-319. As ações de desmatamento ilegal têm sido mais constantes nas regiões do Madeira e Purus. E você também pode ajudar a combater os crimes ambientais. Se souber de algum crime contra a natureza, denuncie ligando para o Linha Verde no 0800 61 80 80. Repetindo, 0800 61 80 80. Ou então acessando o site do IBAMA. Volto com vocês. Ok, Odinei Araújo, 6h57 agora. 18 horas. Economia. Conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou com queda de menos 0,59%, cotado agora R$ 5,44. O euro também fechou em queda de 0,56%, cotado aos R$ 6,38. E o Bitcoin registrou alta de 0,02%, cotado aos R$ 593.849. E o Ibovespa encerrou o dia com queda de menos 0,13% aos 139.302 pontos. Agora são 6h58 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. 18 horas. Esporte. Vamos ao nosso giro esportivo. Eu sei que a Nathalie sonhou e o Ken também sonhou e a gente já começa... Tava na torcida aqui, Carlão. Essa bomba aí, né? Fluminense fora da final do Mundial e foi a tal da lei do ex, né? Inclusive, rapaz, né, nunca cara? falha, Carlão. O João Pedro, cria de Xerém, foi lá e guardou os dois e que dois golaços. Rapaz, ele não perdoou, né? João Pedro arrebentou demais. Nem não Judas, respeitou... viu, João Pedro? Nem Judas. Não respeitou o goleiro Fábio. Primeiro foi um golaço ali, muito bonito, viu? Da entrada da área, foi um belo golaço lá na gaveta, como a gente costuma falar, né, Carlão? E o segundo ali, pra fechar a conta de uma forma ainda mais humilhante, trágica, ainda meteu um balão pra fechar a conta, Carlão. Foi 2-0 e o mais difícil de engolir foi que no final ele ainda pediu desculpa pra torcida, só que o estrago já tava feito, Carlão. Já era. É o papel dele, tem que fazer isso mesmo, né? É isso mesmo. Agora o Chelsea, ele tá ali com bastante expectativa, esperando para saber quem é que vai ganhar nessa disputa entre PSG e Real Madrid, jogão que acontece amanhã, né? Não dá para saber quem vai ganhar essa não, viu, cara? E falando em Ken, o técnico do PSG, né, o Luiz Henrique, ele vai ter que tomar muito chá de camomila realmente para aguentar, né, sem o Pátio lá na zaga, que foi expulso contra o Bayern, e o Beraldo também, né, que segura bem a onda, né?
Não é isso? Exatamente, Carlão. E o fato é que o Lucas Hernandes, Carlão, infelizmente ele foi pro chuveiro mais cedo e só volta agora em 2026, Carlão. E é claro que amanhã a gente vai trazer ainda mais atualizações, porque o mercado da bola não para. E é claro que a gente vai trazer aqui os detalhes no 18 horas. E é claro que o Real Madrid, né, malandro, ele vai com certeza atacar a esse lado fraco, sem o pátio e mais um buraco que, né, asfalto em bairro aqui, não no geral aí, né, tem tempo de chuva, então com certeza ele vai aproveitar essa vaga aí, com certeza. É isso, Carlão, mas amanhã eu volto trazendo ainda mais atualizações, porque o mercado da bola tá voando, Carlão. Okay. Bora lá? Agora são 7 horas em Manaus, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Dá tempo, Carlão, da gente fazer uma rapidinha no trânsito? Vamos saber como é que tá o trânsito? O André não tá conectado aqui. O André não tá conectado, então 7 em ponto, vamos direto para editorial 18 horas. Ok. Editorial 18 horas. Olha, repercutiu no governo federal a morte do adolescente Fernando Vilaça da Silva, espancado violentamente em Manaus. De acordo com as investigações, ele foi morto após agressões de um grupo de jovens em um episódio de violência homofóbica. Em nota, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania afirmou que o ato atenta diretamente contra os fundamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da liberdade. A pasta também reforçou que crimes de LGBT-fobia foram equiparados ao de racismo pelo Supremo Tribunal Federal, que é o STF. O Ministério se colocou à disposição para acompanhamento do caso. Informou que os encaminhamentos cabíveis já estão sendo realizados junto à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. A população de Manaus continua aguardando as respostas das investigações para que os autores do crime não fiquem impunes. Afinal, nenhuma sociedade que se pretende ser chamada de civilizada pode aceitar ou conviver com a barbárie demonstrada neste crime. Pelos vídeos nas redes sociais, não parece difícil identificar os autores, e a polícia e a justiça devem sim agir e dar aí as respostas que a sociedade está exigindo no momento. 18 horas. Agora 7h02, Nathalie, ficamos por aqui, mais uma edição do 18 horas, boa noite. Muito boa noite e até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.